A primeira questão que nós teremos a respeito da mediunidade é o que fazer quando o médium repetidamente libera informações de sua própria alma, o animismo, nas reuniões mediúnicas, tomando grande tempo da reunião. Bom, nós falamos bem sobre animismo aqui no nosso trabalho. Muito bem. O animismo, ele serve, né? Porque nós falamos de animismo, ele serve muitas vezes a cura, ou então a solução de grandes problemas que estão lá no subconsciente do médium, que às vezes é necessário, com calma e tal. Grande parte dos dialogadores, senão, grande parte, nem percebe quando há animismo, não há fenômeno anímico, não há fenômeno mediúnico. Mas em percebendo, tendo experiência, deixa que aconteça. A gente percebe muitas vezes o animismo porque as comunicações são muito repetidas, sempre o mesmo tipo. Então a gente respeita até que chega um determinado momento em que, com a catarse, ele passa então a dar comunicação mediúnica. Como explicar para uma pessoa que escuta vozes que isto pode ser mediunidade? Já lhe disseram que poderia ser excesso de oxigênio no cérebro. Como orientar essa pessoa? Melhor procurar uma máquina para tirar o oxigênio do cérebro. Não, meus amigos, isso aí o tempo vai indicar se é a mediunidade, se é a audiência ou não, né? A audição espiritual. Vai frequentar um centro espírita, vai tomando seus passos, vai lendo, vai aprendendo e vai prestando atenção no que vai acontecendo assim, sem maiores pretensões. Qual a diferença entre psicografia mecânica e pneumatografia? A escrita. Como é que está? A escrita psicografia mecânica e pneumatografia. A escrita é a parte da mediunidade psicográfica. É a psicografia mecânica. A pneumografia, a pneumatografia é diferente. É uma comunicação que vem independentemente da participação do médium escrevendo. É como eu falei, uma folha de papel que aparece escrita dentro de um livro, uma receita. Que abre o livro, está ali o papel, cancela branco, ali está com. É diferente. É um fenômeno muito diferente, aliás, diga-se de passagem. Por quê? A psicografia é uma mediunidade psicomotora. E a pneumatografia é uma mediunidade, é uma ocorrência de efeitos físicos, é um tipo de efeito físico, é bem diferente. Sobre evidência e intuição, alguém pergunta: podemos ter uma evidência intuitiva ou se trata de fruto da imaginação? Meus amigos, são dois fenômenos diferentes. A evidência você vê o quadro, a intuição você não vê. Compreendendo? Você vê e pode sim, um fenômeno pode ser associado a evidência e intuição. Você está vendo, não sendo acompanhado da audiência, pode ser intuído para entender o que está acontecendo, o que ele está percebendo. Só isso. Agora nós temos as questões sobre perispírito. A primeira delas diz o seguinte: sendo o perispírito semimaterial, formado pelo fluido cósmico universal próprio de cada planeta, perguntamos: com a desencarnação, o espírito perderia parcelas do corpo espiritual? E no caso de reencarnação noutros mundos, como se daria esse processo? Chegado o tempo dele mudar de escola, porque a Terra é uma grande escola hospital, né? Você sabe disso. Aqui se sofre, infelizmente, muito, e esse sofrimento significa aprendizagem. Como você sabe, no Espiritismo não há punição. Vocês falam de penas e tal, isso é coisa de doutrinas que foram incorporadas, às vezes, até indebitamente a doutrina espírita. Não há punições. O que há são recursos de aprendizagem. O Espiritismo, aliás, nada proíbe, só esclarece e orienta, porque cada um é livre de semear e livre de colher. Cada um é sozinho no semear e é muito sozinho na cruz na hora de colher o que é seu. Mas tudo isso não é punição, não é castigo, é aprendizagem. Nós dissemos ontem, repetimos,
São duas vias de crescimento espiritual: a informação, que nós não prestamos atenção, e o sofrimento. A maioria das vezes nós ouvimos, sabemos e tal, não mudamos, não nos comportamos, continuamos a mesma coisa, vamos para o sofrimento. Aí sim a gente aprende. E como? Rapidamente. Quando vai mudar de planeta, evidentemente que o perispírito, então, ele vai ter que passar por uma adaptação. Ele em escolas especiais, na espiritualidade, ele passa pouco a pouco, né, a se desligar, a trocar os elementos do seu perispírito com os elementos que começam a chegar da nova morada. E à medida que for o caso, ele vai se aproximando da morada e vai substituindo, incorporando o seu perispírito, vai recebendo, não é, aqueles elementos que vão se estruturar em torno das linhas de força que saem de sua alma para consolidar um novo corpo espiritual. Isso para planetas do mesmo, eu vou dizer planetas inferiores, né, escolas inferiores. Para as escolas superiores, para ele sair da Terra, não é? Se desligar da Terra, ele tem condições de instinto e luminosidade. Quando ele tem condições, automaticamente o espírito dele vai se libertando, vai se transformando, não é? E chega a um determinado grau também de desenvolvimento e luminosidade e ingressa normalmente num plano superior. Qual a relação possível entre ovoidização do perispírito e a reencarnação? Não vejo aí uma relação. A ovoidização é uma redução perispirítica, né? E os espíritos que são levados a essa situação são hipnotizados. Tá? Normalmente são hipnotizados por mestres, né, espirituais da obsessão, grandes inteligências e altamente capacitados, conhecem bem o magnetismo. E eles podem também contribuir para que o espírito, coitado, ele se fixe num determinado pensamento, uma fixação mental, ao ponto tal de pouco a pouco ele for recolhendo, reduzindo o seu perispírito. Como no processo de reencarnação, né? Você sabe que quando chega a hora da reencarnação, o espírito, quando tem condições, ele mesmo vai diminuindo o seu perispírito, vai reduzindo, concentrando, né? Pensando que ele é num feto, seus recursos mentais, e recebendo auxílio do magnetismo, né, dos seus mentores encarregados da sua reencarnação, e ele vai diminuindo de tamanho, diminuindo, e finalmente ele aparece lá, né, em condições de ser ligado ao embrião que está começando. E daí ele começa a presidir o fenômeno, né, o fenômeno ontogenético, como nós vimos ontem, né? E a ovoidização é mais ou menos isso. Ele se reduz, ele transforma-se em espécie de como diz André Luiz, num óvulo, coitado, completamente inconsciente, fica ali um agregado psíquico, né, altamente potente, né, e penetrando-se nele, os espíritos superiores descobrem ali um pensamento fixo, né? Sou um ovo, não sou nada, coisa assim, né? Aquela ideia fixa, e ele diminui. Aí é levado pelos seus diretores espirituais, né? Os príncipes das trevas, e são colocados, né? Justapostos à aura das pessoas que eles acham que tem que ser que merecem ser obsedados. Então, claro, vão pagar caro por isso também. Não há nada que cause desarmonia que não tenha depois o seu reflexo, o seu retorno. Mas aí não tem nada a ver com a reencarnação. O que acontece é que o espírito reencarnado é mais suscetível, né, a esse tipo de obsessão. Naquele esquema que vocês viram, que se assustaram, há uma parte de obsessão e nós estudamos a ovoidização, todo o processo como acontece. Mas em síntese é isso.